Bom, gente, então, começando aí pelo puxão de orelha. Pessoal, na semana passada, foi solicitado que vocês fizessem uma avaliação diagnóstica na minha aula, certo? Eu expliquei, né, primeiro, depois deixei o tempo para vocês fazerem a avaliação. Tá certo, e aí vocês podem, né? Eu lembro que da aula mesmo ficou pouco tempo, porque a nossa discussão acabou se alongando um pouco mais, mas ainda assim, eu achei que muitos de vocês não fizeram a avaliação. E isso me preocupou bastante. Olha, dos 4 nono anos, que eu sou professora dos 4, o nono B é a sala que teve mais alunos que não fez a avaliação diagnóstica. E isso, gente, compromete também até mesmo a execução né, e a condução das aulas de geografia, porque eu preciso, né, saber, né, como vocês estão em relação a alguns aspectos, para eu poder dar continuidade, né, dar sequência. Então, ou se eu preciso, de repente, voltar e conversar a respeito sobre um assunto ou outro, né? Por isso que é tão importante que vocês façam a avaliação diagnóstica. Então, eu vou começar fazendo o seguinte: eu vou falar aqui, listar o nome das pessoas que, olhando lá no Google Sala de Aula, não fizeram, né? Não tem trabalho entregue. Se tiver, né? Se alguma informação não for incorreta, não for correta, por favor, vocês podem me interromper também. E pedir encarecidamente para que vocês façam, né? Primeiro que eu vou usar, né, como uma parte aí da nota para poder fechar a média do primeiro bimestre de vocês. E segundo, não, na verdade, né, o segundo é isso, é mais uma atividade para ajudar a compor a nota de vocês. Mas em primeiro lugar, é eu realmente saber como vocês estão em geografia, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou falar número e nome do aluno que não fez, tá? Então, número 1, Ana Beatriz. Número 2, Ana Luísa Tardim. Número 5, Elvio. Número 6, Gabriel Aleixo. Número 7, Gabriele Cristine. Número 9, Heloísa Souza. 12, Isabelle Nóbrega. Número 13, Israel de Capua. 16, João Vitor dos Santos. 18, Juan dos Santos. 19, Juan Souza. 21, Cassiane. 22, Lívia. 24, Maria Eduarda Dias. 26, Miguel Juan. 27, Nahama. 29, Nicolas Gabriel. E 31, Rafael Lucas Assis. Então, todos esses nomes aqui constam para mim como pendente da entrega da avaliação diagnóstica, tá certo? Então, assim, eu peço que vocês acessem. Não sei se tem alguém aqui ainda que está com dificuldade de acesso ao Google Sala de Aula, se precisa, ou se tem algum problema em relação aí ao acesso ao próprio meio institucional. Se for o caso, né, se alguém tiver com esse problema, pode me chamar no privado, eu posso ajudar vocês quanto a isso, né? Então, eu peço encarecidamente que vocês verifiquem e enviem, né, a diagnóstica o quanto antes. Eu vou só colocar essa lista lá no grupo de sala também, para que todo mundo possa ver, né, ter acesso e poder se organizar. Então, alunos que não fizeram. Dona, você pode falar o nome dos alunos que entregaram? Então, todos esses, né, se eu não falei seu nome, porque entregou, tá? Eu só fiz realmente o levantamento de quem não entregou. Não fizeram a avaliação diagnóstica. E aí, vou colocar aqui no grupo. Bom, essa é a primeira
primeira fala de hoje. Segunda fala é falar a respeito do trabalho, né, sobre o canal de Suez. Para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês. Nossa, estou fazendo coisa errada, peraí. Ia cortar a gravação. Vou compartilhar aqui a guia da turma. E aí é o seguinte, já constam aqui para mim que 4 pessoas entregaram essa atividade. Até fico muito contente, porque é sinal que vocês estão atentos ao que está sendo colocado e já procuram resolver e entregar. Eu acho que o esquema é esse mesmo. Apareceu a atividade, já faz, já se livra, né, e fica tranquilo. No entanto, eu gostaria de explicar o que é esta atividade, este trabalho, e se, por acaso, depois da minha explicação, os alunos que já fizeram a entrega perceberem que precisam fazer algum ajuste ou que queiram mudar alguma coisa, tudo bem, vocês podem, né, fazer aí o que vocês acharem necessário e mandar novamente o trabalho, tá bom? Então, que fique bastante claro isso, que vocês têm essa liberdade, mesmo já tendo entregue. Então, assim, esse trabalho, né, a atividade aqui, né, o trabalho do bimestre Canal de Suez, é o trabalho que eu comentei com vocês no início do bimestre, que todo bimestre eu peço um trabalho que é um pouco mais elaborado, só que por conta aí de toda a confusão que tem sido esse primeiro bimestre, com a interrupção das aulas naqueles 15 dias, acabou aí atrapalhando a solicitação da atividade, como eu gostaria que fosse. Então, o que eu fiz foi simplificá-la, né? Eu deixei ela mais simples possível, para que vocês pudessem realizar e a gente também poder falar sobre esse tema que eu acho importante, tá? Primeiro, a primeira coisa, né, é explicar, né? Canal de Suez, vocês ouviram alguma coisa a respeito disso nos últimos tempos? Sim, eu ouvi bastante esse nome no jornal porque parou um navio lá no meio, interrompeu toda a rota de comércio marítimo e tal, e aí ficou tudo atrasado, problema no comércio, etc, etc. Isso mesmo, Luísa. Então, assim, Canal de Suez voltou aos noticiários. Oi? Alguém ia falar? Eu não te entendi. Daí eu perguntei pra Luísa. José, tá me ouvindo? Eu tinha perguntado, eu não sabia o que era. Eu fui perguntar o que é esse canal de Suez. Ela, você vai ter que pesquisar para você poder fazer atividade, porque eu não sabia. Aí eu fui pesquisar e eu vi que era um caminho que foi construído para passar os navios, que ele ligava, deu ligação em vários pontos, assim, de vários países e tal. E aí eu achei bem interessante esse tema sobre o canal de Suez. Ah, que legal! A ideia é essa mesmo, Zé Miguel, que vocês tenham, né, como estava em evidência, né, por conta das notícias, né, que comprometeram ali o comércio mundial e gerando aí prejuízos bem extensos, eu quis que a gente, né, que vocês, através desse trabalho, soubessem um pouquinho mais a respeito deste canal, tá? Então, assim, como que se constrói, então, esse trabalho? Como eu disse, eu tentei simplificá-lo por conta aí do tempo, né? É disponível para que vocês façam e eu consiga corrigir para fechar a média. Então, vamos lá, ó. Então, a primeira parte do trabalho é pesquisar sobre a origem do canal de Suez, sua importância na logística e na economia mundial, desde a sua construção até os dias de hoje. Então, a primeira coisa é descobrir, pesquisar a respeito do canal de Suez, tá? Onde é que vocês vão pesquisar? Gente, sempre, obviamente, em fontes confiáveis, fontes idôneas, né? Então, pode, obviamente, em livros vocês vão pesquisar, existem sites da internet que são muito confiáveis, que vocês podem encontrar. Tipo Brasil Escola. Né? Vocês também podem utilizar
canais no YouTube, inclusive, eu estou aqui até abrindo para deixar o link com vocês. Tem um canal que eu super recomendo, que é um canal de geografia, né? É um coletivo de professores de geografia, onde eles tratam muitos assuntos da geografia, por vezes aí outras disciplinas da humanas também, que é o canal Terra Negra. Estou colocando aqui no chat o link e já vou jogar lá no grupo também. O Terra Negra é um canal que tem vídeos muito legais, muito mesmo. Não estou ganhando nada fazendo merchan deles, é que realmente eu acho assim que é uma fonte muito boa de informação para vocês, porque muitos dos vídeos eles estão falando de algum assunto, eles vão até o lugar, né, para mostrar. Então, por exemplo, eles têm vídeo falando da guerra da Síria, e eles foram para a Síria para poder mostrar a zona de conflito. Tem vídeos sobre a questão palestina, e eles foram para a Palestina, mostrando o muro que separa lá na faixa de Gaza. Então, assim, aqui no Brasil também tem vários vídeos sobre geografia brasileira que eles vão no lugar mostrar e explicar. Então, assim, é muito didático, é muito legal os vídeos deles. E aí eu já estou dando a dica que aqui tem coisa de Suez, então, que pode ajudar vocês nesse trabalho. Pode usar podcast? Pode. Se você achar um podcast que seja sério e fale alguma coisa sobre o canal de Suez, pode usar também. Então, assim, não me importa como, né, onde qual é a mídia que vocês vão usar para pesquisar, desde que seja uma mídia séria, né, de fontes idôneas, de gente que sabe o que está falando, tá bom? Então, cuidado aí com a galera da internet que pensa que sabe tudo, mas não sabe nada, tá bom? Só peço esse cuidado para vocês. Pesquisou? Entendeu qual que é aí o rolê do canal de Suez? Vocês vão escrever, a partir de tudo que vocês leram, pesquisaram a respeito, vocês vão escrever um texto dissertativo com essas informações pesquisadas. Então, no texto vocês vão falar como foi criado, por que foi criado, quem que está envolvido nisso, por que ele é importante, desde do início até o final, enfim, vocês vão contar no texto o que vocês pesquisaram, tá? E aí, para finalizar esse texto, eu quero que vocês coloquem uma impressão pessoal, né, uma opinião aí sobre o assunto, sobre o canal de Suez, o que a partir dessa pesquisa, vocês, quais as impressões ficaram, né, o que vocês conseguiram entender e aprender sobre isso, tá? Então, assim, não é um trabalho extenso, não é para vocês escreverem um monte de coisa, não é, que é muito importante, que está aqui nas observações no final. Não é para copiar texto, então, sei lá, você abriu lá o Brasil Escola para ver sobre o canal do Suez, não é para copiar o que está escrito lá. É para você ler, entender o que está lá, e a partir daquilo que você leu, escrever o seu próprio texto, com as suas palavras, tá? Então, não é para fazer cópia de texto, de reportagem, de informação qualquer que você encontra na internet. É um texto que é produzido por você, com as suas palavras, a partir das informações que você escolheram. Como que vocês vão entregar? Pode ser um texto digitado, então vocês podem usar o Word para escrever, ou pode também ser feito à mão no caderno de geografia. No caso de você fazer no caderno, por favor, né, caprichem na letra, caprichem na hora de tirar a foto para eu poder fazer a leitura depois corretamente, tá? E é isso. Aí, no caso de vocês, nono B, como nós estamos conversando hoje, que já é dia 15, quinta-feira, eu pensei até, eu vou estender um pouquinho o prazo da entrega para vocês, tá? Aqui, acho que como alguns já viram, né, a entrega está prevista para 20 de abril. Só que vocês acabam ficando em desvantagem, porque a gente só tem aula na quinta-feira. Então, eu vou entrar aqui depois, né, quando a gente terminar a aula, e vou mudar a entrega para até 23, tá bom? Ajuda aí a aumentar um pouquinho o prazo? Sim, professora.
Sempre ajuda, né? Ajuda bastante. Então, passaram um monte de coisa pra verdade, gente. atividade, no dia que você deu, eu já fiz. Falei, já vou fazer. então, José, Depois vai acumulando. tá Aí, certo. o dia que você deu, eu já fiz. Por isso que eu falei para vocês, ó, depois de eu explicar, se vocês acharem que precisa mudar, ok. Se vocês acharem que o que entregou tá atendendo tudo isso que eu expliquei agora, melhor para vocês. Já fez, já entregou, já saiu do caminho. Tá bom? Não tem problema nenhum. Eu sei que agora tá ficando pesado, porque é fim de bimestre, né, pessoal? Então começa a realmente ficar apertado para vocês fazerem as coisas. Então é por isso que para vocês eu vou estender um pouco o prazo. Tá? Obrigada. Então, assim que a gente terminar aqui, eu vou estender esse prazo para vocês. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Espera lá. Bom. Do trabalho, gente, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Da minha parte, nada, professora. Eu entendi o que é pra fazer. Tá tudo certo. Só fazer agora. Então tá. Qualquer coisa também, pessoal, se na hora de executar for surgindo dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no meu privado, não tem problema nenhum. Eu só peço sempre que, se vocês precisarem falar comigo, vocês já mandam mensagem e já fala quem são vocês, né? Porque eu ainda não tenho contato de todo mundo. Eu sei que muitos de vocês usam apelidos no WhatsApp, aí só para eu saber com quem eu estou falando, né? Para poder ajudar, tá bom? Isso dito, vamos lá. Eu vou compartilhar agora o texto para a gente continuar falando da população na Europa. Professora? Oi. Você também passou por atividade, não passou? Sim, eu postei agora há pouco mais uma atividade, e essa atividade será a última atividade do bimestre, de geografia, tá? E está relacionado com a aula de hoje. Então, o que eu vou explicar agora vai ajudar vocês, né, a realizar essa atividade que... Eu estava dando uma olhada aqui, dona, no mapa que você deu e tudo. Tá bom? E aí também essa atividade até o dia 23, tá bom? Mas é tudo, gente, bom, né? Eu sei que quando a gente junta vários pouquinhos vira um montão, eu sei disso, mas eu procurei ser bem sintética naquilo que eu tô pedindo para vocês, pedir assim o mínimo do mínimo, porque eu sei que não existe só geografia no mundo de vocês. Então, eu tentei fazer, né, comprimir aí o máximo que eu pudesse para tentar facilitar e ajudar vocês nesse processo, tá bom? Bom, aí eu até quero que vocês me ajudem se eu estiver viajando na batatinha. Vou até dar uma confirmada aqui, porque a gente tinha começado a falar da população europeia antes do recesso. E aí... Sim, professor, esse recesso atrapalhou, né? Atrapalhou demais, né? Bastante. Não. Nossa, eu tô olhando na sala errada. Aí eu tô falando, eu tô ficando doida, eu vou falar a mesma coisa com eles. A gente falou, na verdade, então, antes do recesso, a gente falou até dos 3 rios lá da Europa, o Volga, né, o Danúbio, e aí a gente realmente ia começar a falar dos aspectos populacionais. Como a gente teve o recesso, aí a gente voltou já com a semana de estudos intensivos, para vocês fazerem atividade em atraso. Aí, semana passada, teve a aula expositiva, onde eu trouxe algumas informações aí demográficas, mas baseadas no que a gente está vivendo hoje, no contexto da pandemia, e para tentar fazer um paralelo com o que a gente está conversando, tá? Então, agora a gente vai tratar especificamente da população na Europa, tá? Então, assim, a gente começa falando, né, que a Europa tinha estimado para até 2020 uma população de 743 milhões de habitantes. Aí, gente, aqui é uma estimativa, e quando essa estimativa foi pensada,
ela não contava com o aparecimento, né, da pandemia. Então, esse número ele pode ser um pouco diferente hoje, devido aí ao que a gente conversou semana passada, né, a respeito do número de óbitos e do número de nascimentos. Então, esse número pode ser um pouquinho diferente. E é importante a gente também saber que a Europa só tem mais gente do que a Oceania, tá? A Oceania é a menor, é o continente que tem menor população, né, no seu território, conta só com 42 milhões de habitantes e corresponde aí a 0,5% da população mundial. Aí a gente tem aqui um diagrama que mostra para a gente essa distribuição, né, populacional no mundo em porcentagem, tá? Então, a Europa aí representa 9,5% da população mundial. Na sequência, a gente tem a América com 13,3%. Depois, a gente tem a África com 17,4%. E a Ásia com 59,3% da população mundial. A gente está falando de quase 60% da população está só na Ásia. E aí eu pergunto para vocês, por que a Ásia tem esse número tão grande? É que tem grandes territórios e tem a Índia também, tem a China. Então, eu acho que é por causa disso. Bom, então, primeira coisa que a gente vai desmistificar aqui. Isso é do nosso raciocínio, do raciocínio humano. A gente pensa que para ter muita gente no lugar, o território precisa ser grande, justamente porque a gente quer fazer toda essa gente caber dentro do território. Mas é importante que fique claro para vocês que não existe uma relação direta entre tamanho do território e tamanho da população. Então, a gente pode ter um território muito grande que tem pouca gente morando, e a gente pode ter um território pequeno onde tem muita gente morando, tá? Então, assim, primeira coisa que eu gostaria que vocês desmistificassem quando a gente tratar de demografia, tá? Ok. Porém, a outra parte que você trouxe, Luísa, está correto. A Ásia tem quase 60% da população mundial, porque os países China e China e Índia fazem parte do continente asiático, que são os dois países onde se concentram aí as maiores populações do mundo. Então, só esses dois países têm mais aí de 2 bilhões e 500 milhões de habitantes. Então, a Terra tem um pouco mais de 7 bilhões hoje, então muita gente está ali. E aí a gente tem os outros países também que compõem a Ásia, que também vão colaborar aí com o número de pessoas, né, de habitantes. Por isso, então, que quando a gente olha aí a proporção, a Ásia tem tanta gente ocupando, né? Vamos mudar aqui a frase, tem tanta gente ocupando a Ásia, né? Por conta desses dois países em especial. Só a título de curiosidade, que eu esqueci de comentar aqui em cima, eu falei para vocês, né? A Oceania tem 42 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem 46. Então, só para vocês também fazerem a título de comparação mesmo. Então, um continente inteiro tem menos pessoas vivendo do que no estado de São Paulo. Bom, seguindo aí, a gente vai começar a falar agora do crescimento da Europa, assim, propriamente dito, crescimento populacional. O crescimento da Europa, ele é muito modesto, ele é muito... Gente, só um minutinho aqui, rapidão. Deixa eu só verificar uma coisa. Tá ok. Voltando aqui. Então, assim, a Europa, ela tem um crescimento populacional muito, muito modesto, um crescimento pequeno, né? Pequeno em relação ao crescimento de outras localidades do mundo, tá? Esse crescimento pequeno
modesto, ele vem aí desde do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, vale a pena que a gente abrir um parênteses. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já estudaram isso, mas acredito que esse ano, como vocês vão estudar Segunda Guerra, pode ser que vocês também ouçam lá na aula de História, tá? No pós-Segunda Guerra, alguns países registraram aí um grande número de nascimentos, né? Nos anos que se seguiram aí o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a guerra termina em 1945, então ali de 46 até meados da década de 50, teve uma explosão de nascimentos, né? É o que a gente chama de baby boom. Então, muitos países, e aí, em especial os Estados Unidos, né, teve um número muito grande de nascimentos nesse período. Então, essa expressão que vocês usam aí, né, para tirar sarro das pessoas idosas com dificuldades tecnológicas, né? Quando vocês chamam alguém de boomer, na verdade, a origem do termo vem desse período, né, pós-Segunda Guerra, e que teve essa explosão de nascimentos. O baby boom, né? O boomer, então, é a criança que nasceu nessa geração aí pós-Segunda Guerra, tá? Voltando aqui. A gente teve isso muito marcado. Só nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil, a gente também teve um baby boom. Só que o que rolou? Na Europa, isso não aconteceu. Então, eles continuaram com um crescimento muito pequeno, né? Então, só para a gente também ter uma ideia do quão pequenos são esses números, a gente tem aí, né, que anualmente a população europeia cresce por volta de 0,07%. Enquanto a média mundial de outros países fica entre 0,90% e 1,39%. E na África, em especial, o crescimento é de 2,49%. Então, quando a gente observa esses números, a gente vê que realmente que a Europa cresce naturalmente num ritmo muito lento. Mas isso acontece na Europa por quê? Porque, na verdade, a Europa já completou a transição demográfica. O que é transição demográfica? É justamente a diminuição aí do número de nascimentos e, consequentemente, também do número de óbitos. Então, assim, por exemplo, vocês observaram que o número do continente africano é um número bem maior do que o restante, né, do mundo. Isso porque realmente a África está num outro estágio populacional. Tem muito nascimento, então muitas crianças nascem. A gente observa também que a expectativa de vida em muitos países africanos é extremamente baixa. Então, assim, tem país na África que a expectativa de vida de uma pessoa é 38 anos, né? Então, esses dados, né, essa realidade faz com que o crescimento ali ainda seja muito acelerado, porque se as pessoas morrem logo, de certa forma, o número de nascimentos tem que compensar essas mortes, né, das pessoas que morrem tão cedo. Então, na África ainda é muito acelerado, nos países africanos. Mas, voltando para a Europa já passou dessa fase. Então, o que a gente observa quando a gente olha a população da Europa? As taxas de natalidade e de mortalidade, elas começaram a baixar. E aí, existem aí alguns motivos que explicam por que as duas taxas começaram a diminuir ao longo do tempo. Primeiro, vamos falar da questão aí das taxas de mortalidade. Devido a melhoras nas condições de vida das pessoas. Então, por exemplo, acesso aos serviços de saúde, o próprio desenvolvimento da medicina, né? Então, conhecer doenças, conhecer métodos para prevenir determinadas doenças, faz com que as pessoas
passem a ter certos cuidados que elas não tinham anteriormente e, consequentemente, elas consigam viver um pouco mais. Se a gente está falando da Europa, a implementação da estrutura de saneamento básico, porque acredito também que vocês já estudaram história, né, que teve aí um momento na história da Europa em que as pessoas jogavam os seus dejetos, né, pela janela no meio da rua, né? Então a pessoa ia lá no piniquinho, fazia número 1, fazia número 2, ia na janela e jogava na rua. Então, ou seja... Ai, dona, que horror! Imagina você entrar dentro de casa, vai que você tá andando, você pisa em um... Você pisa, vai que joga na sua cabeça. Exatamente, eu penso. Tipo assim, eu tô andando lá comendo meu lanche assim, tô andando e comendo, cai. Ai, gente, tomar uma pinicada na cabeça. Eu acho que isso é mais perigoso do que pisar no dejeto. A gente já tem que andar com guarda-chuva, dona, assim, ó, guarda-chuva aqui, ó. Credo. Mas, gente, eu estou falando brincando, mas isso realmente acontecia. Então, vocês imaginam, você está andando na rua, guarda-chuva naquela no meio do cocô e do xixi das pessoas, né? Então, era realmente um ambiente muito insalubre, né? Então, a chance de você pegar uma doença ali era muito alta. Sem então, quando eles tomavam banho, né? Higiene básica era... Eu ia tomar banho a cada 5 minutos, dona. Não sei nem se existia sombrinha. Eu ia andar com papelão, não sei, mas eu não ia nem sair na rua. E não ia poder pedir iFood. O iFood ia, né? Vai que chega. Na Idade Média não tinha iFood para começar. Pode ficar tranquilo que isso não ia falar. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, isso realmente acontecia, né? Então, assim, não existia uma preocupação com as questões do saneamento. Mas, como eu disse, com o desenvolvimento da medicina, eles foram começando a ter aquela ideia de causa e consequência, né? Então, determinada doença acontece porque a pessoa teve contato, né, com a urina, com as fezes de alguém que estava doente também, e aí a doença se espalha. Então, a partir desses conhecimentos que estavam sendo construídos, né, hashtag olha a ciência aí, né, que começaram a implementar políticas para cuidar dessa parte. Então, o saneamento básico, né, então a recolher aí o esgoto, fornecer a água tratada para as pessoas, começa a surgir nesse período. Além disso, né, com o saneamento tem uma melhora geral nas condições de higiene das pessoas e também uma melhora na alimentação que as pessoas tinham acesso. Então, você melhora a medicina, melhora o acesso aos serviços de saúde, você investe em saneamento e promove a higiene, né, e a melhora das condições de higiene. E associado a isso, você também tem uma melhora na alimentação das pessoas. Tudo isso faz com que elas tenham a sua saúde reforçada e, a partir disso, elas possam viver por mais tempo. Tudo bem até aqui? Isso faz sentido? Sim, professora. Beleza. Tudo bem, dona. Então, isso aqui explica o aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem mais, logo a taxa de mortalidade diminui. Vamos agora entender por que a taxa de natalidade também diminui nesse período. Existe uma relação direta, pessoal, na verdade, né, matematicamente falando, ela é inversamente proporcional. Quanto mais anos de escolaridade uma pessoa tem, então, quanto mais uma pessoa estuda, menos filhos aquela pessoa acaba tendo, tá? Isso é uma relação, né, como eu disse, matematicamente falando, uma relação inversamente proporcional, mas é causa e consequência. Então, quanto mais... Não vou ter filho nunca. Desse jeito. Quanto mais escolaridade, né, mais anos de estudo uma pessoa tem, menos filhos aquela pessoa costuma ter. Então, essa é a primeira causa da diminuição do número de nascimentos na Europa. As pessoas estudavam mais, logo decidiam por ter menos filhos. A segunda... Professora, Oi? os contraceptivos da época eram os livros.
Era isso tudo. Baby, bebê, bebezão. Hoje é o LOL e Pega, Fortnite. sapinho, sapão. O que é isso? É uma música, dona. Ó, por favor, ele não tá na hora de cantar agora, não. Bom, a segunda coisa é justamente o acesso e a utilização aos anticoncepcionais, né? Ou a métodos contraceptivos, né? Não necessariamente aí, né, sei lá, o uso da pílula, mas outras, enfim, conhecimento de práticas que podiam aí evitar a gravidez. Então, mais estudo e assim, mais acesso aos métodos contraceptivos fizeram com que os nascimentos na população europeia diminuíssem. Isso aqui também acho que é tranquilo de entender, né? Então, se as pessoas têm mais informação, elas sabem mais como podem evitar uma gravidez, e por isso se cuidam e acabam aí tendo menos filhos. Tudo bem? Então, com isso dito, o resultado dessa combinação de menos mortes e menos nascimentos é um crescimento populacional muito baixo, muito mínimo, e em alguns países a gente já fala do crescimento negativo, tá? Que é quando a natalidade fica muito menor, né? Quer dizer, fica menor, não precisa ser muito, mas fica menor do que a taxa de mortalidade. E aí aqui, né, o texto traz para gente uma tabelinha com alguns exemplos aí de países que passam por essa situação nos últimos anos, né? Então, se a gente olhar aí exemplos de países europeus com estimativas de crescimento natural negativo da população no período de 2015 a 2020. Então, nesse período, estima-se aí esse crescimento negativo na Alemanha, na Bulgária, na Grécia, na Hungria, na Itália e em Portugal. Então, gente, o que rola aqui, né? Se existe essa tendência do crescimento negativo, eu vou falar aqui de um jeito meio simplista, porque a gente vai ver que existem algumas políticas para tentar evitar que isso aconteça. Mas se isso perdura por muito tempo, existe a chance desses povos desaparecerem mesmo da face da Terra, né? Então, digamos que esse crescimento negativo continue pelos próximos anos e não exista nenhuma política, nenhuma ação para tentar evitar que isso aconteça, a gente poderia dizer que corre o risco, por exemplo, dos italianos deixarem de existir, né? Dos italianos nascidos lá na Itália, né? Não é pessoal que é imigrante que fala que tem descendência italiana. Estou falando da pessoa que nasce no país Itália ou no país Alemanha, tá? Tudo bem até aqui com essa ideia da possível diminuição das populações? Aí, a gente, então, agora, né, sabendo que isso é possível, que existem países que já estão vivendo essa realidade de mais mortes do que nascimentos e não garantem a reposição da população em números aí que possa garantir, né, a permanência, né, dessa população no mundo, a gente já vai começar a discutir um pouquinho agora os problemas, né, além dessa ideia de talvez possa deixar de existir a população, os problemas mais imediatos que essa realidade de pouca população jovem e muitos idosos geram aos países, tá? Então, assim, de maneira geral, a gente observa que na Europa tem um declínio muito acentuado do número de pessoas jovens e um aumento aí da população idosa, tá? E isso é decorrente desse crescimento vegetativo, crescimento natural, que é baixo e, por vezes, negativo. Associado a isso, a gente tem aqui, né, que devido à elevação do padrão de vida da maioria da população da Europa, que volta naquilo que a gente falou anteriormente, com acesso a uma boa alimentação,
com assistência médica de saúde adequada, com uma boa remuneração, uma renda mensal, né, alta, isso faz com que as pessoas vivam mais, né? Se ela tem dinheiro para garantir as suas necessidades básicas, tem uma boa alimentação, tem acesso a serviço de saúde de qualidade, não tem por que essa pessoa morrer logo, né? Ela tem tudo para viver, para ter uma vida mais longa. E aí, essa esperança ou expectativa de vida aumenta. E, consequentemente, a gente tem esse aumento da população idosa e isso vai gerar impactos na estrutura socioeconômica do país, né? Dos países que passam por isso. E aí, ele traz para a gente aqui alguns números para a gente pensar. Então, lá em 2005, início do século XXI, a população europeia que tinha mais de 65 anos era numericamente igual à população europeia que tinha de 0 a 14 anos. Então, em 2005, tinha a mesma quantidade de crianças e adolescentes, era a mesma quantidade de pessoas com mais de 65 anos viviam ali na Europa. Então, esse número é equilibrado. A mesma quantidade de crianças e adolescentes era igual à quantidade de pessoas com mais de 65 anos. No entanto, quando a gente observa, né, que se mantém aí a diminuição dos nascimentos e o aumento da expectativa de vida, foi feita também essa estimativa que em 2050 a população idosa vai passar aí a população de jovens até 14 anos em mais de 87 milhões de pessoas. Então, assim, vai ter muito, mas muito mais gente idosa do que pessoas jovens. E, como eu disse... Também dá, o tanto de jovem que tem hoje em dia. Chegar lá e pode ser que eu seja um idoso. Porque tem muito jovem, então, consequentemente, por conta de ter muito jovem hoje, futuramente vai ter muito idoso. Por conta disso, né? Então, na verdade, José, a gente está falando justamente que hoje tem pouco jovem. Essas pessoas que estão se tornando idosas, estão vivendo mais, elas foram jovens num período muito anterior a esse que nós estamos tratando agora, tá? Então, a diferença, na verdade, está nessa ideia de que elas vivem mais. Bom, a Isabela colocou aqui, né, a qualidade de vida, ela mexe bastante nisso, e as leis do lugar. Na China tinha aquela lei do filho único. Até, Isabela, me desculpa que eu só acabei vendo o seu comentário agora. A gente vai falar da China nos próximos capítulos, e vamos falar também, porque, acreditem ou não, mesmo sendo o país mais populoso do mundo, a China já está colhendo os problemas gerados pela política do filho único, tá? Então, guardemos aí essa informação para a aula da China, voltemos para a Europa, tá? Que legal, Isabela, que você já está por dentro dessa informação, então você vai me ajudar quando a gente for falar de China, tá bom? Então, assim, gente... A Maria Eduarda levantou a mão. Gente, me desculpa, é porque como eu fico fica aqui aberto o texto, às vezes eu não vejo. Pode falar, Maria Eduarda. Professora, esse negócio aí de aumento de idosos pode acontecer no Brasil também, não pode? Pode. A gente já está a gente já começa a observar uma pequena tendência do aumento aí da expectativa de vida. Então, que os idosos já começam a viver um pouco mais. E é por isso que queriam aumentar o negócio da previdência, né? Da aposentadoria. Isso, por isso que existe toda essa questão da reforma da Previdência, né? Sim. Porque senão a gente ia chegar nesse problema que nós vamos falar agora na Europa. Vai ficar com muito mais gente aposentado, a gente tem um problema matemático aí, né? Uhum. Então, como é que eu vou pagar todo esse povo aposentado se eu vou ter menos gente trabalhando? E aí, a solução maravilhosa que acharam para o Brasil vamos aumentar o tempo de trabalho das pessoas. Os velhos continuam trabalhando, pagando. Ou senão o povo podia botar mais jovem aí, né, dona? Eu gosto de bastante gente da minha idade.
Ué, José, mas você vai envelhecer também, né? Você esqueceu? Eu sei. Mas aí imagina se a maior parte fica velha e depois um dia a gente acaba morrendo, vai ficar pouca pessoa no Brasil ou até mesmo no planeta, porque a maior parte já vai ter morrido por conta de ser idosa, então vai ficar pouca gente. Os humanos correm risco de extinção. Mas, José, é o seguinte, como a gente falou um pouquinho acima no texto, os países, eles estão em estágios diferentes da transição demográfica. Então, isso está acontecendo lá na Europa. Mas a gente tem, como eu disse lá, os países da África que continuam tendo muito filho, então tem nascido muita gente. Dona, eu acho muito fofinho. Eu queria ficar lá um dia com eles. É meus amigos, Dona. Lá com o pessoal da África, da Índia. Eles são legais. É verdade, Dona. E tem um monte de gente, assim, pra brincar, conversar. Só não sei falar a língua deles. Tá bom. Depois a gente conversa mais. Vamos retomar a aula, tá bom? Porque, que nem eu falei, eu preciso terminar de explicar para vocês fazerem a atividade, tá? Então, Maria Eduarda, é isso. No Brasil vai acontecer? Vai. A gente está começando a passar por esse processo? Estamos. Na semana passada, quando eu trouxe aqui todas aquelas informações para vocês, tudo aquilo vai interferir nesse processo? Vai. Eu estava até complementando, um pouco antes da aula, eu estava ouvindo a live do Átila e a Marina, ele estava falando que, na real, agora a gente já tem a região sudeste como um todo registrando menos nascimentos e mais óbitos. Então, olha só, dos dados que eu trouxe para vocês semana passada, isso já mudou de novo, né? Então, muito provavelmente, a gente está observando realmente aí uma mudança nesse sentido. Então, a gente, aqui no Brasil, também vai acontecer, né? Isso é inevitável, na verdade, porque é o movimento natural da população, das populações, né? A única coisa é que não acontece todo mundo ao mesmo tempo. Cada país vai ter o seu momento onde isso vai acontecer, tá bom? Bom, voltando aqui, né? Aí, antes da gente seguir aqui falando dos problemas que isso acarreta para a Europa e vai acarretar para qualquer país do mundo onde isso estiver acontecendo, eu queria mostrar esse mapa para vocês, né? Olha só, Europa, estimativas de esperança de vida média entre 2015 e 2020. E é muito interessante a gente observar o seguinte, a espacialização da expectativa de vida, né? Gente, esperança de vida, expectativa de vida é a mesma coisa, tá bom? Então, tem hora que eu tô falando um, tô falando outra, porque, na verdade, são sinônimos. Então, assim, quando a gente vê, assim, no espaço, né, territorialmente, tem uma divisão muito nítida, né? A gente tem a porção leste da Europa, que a gente encontra aí as menores expectativas de vida, né? Que ficam aí entre 73 e 75 anos. Quando a gente vai caminhando para o oeste, a gente vai observando o aumento dessa expectativa de vida. Então, tem uma linha praticamente que separa aí quem vive mais de quem vive menos. E aí a gente pode fazer algumas análises, como, por exemplo, esses países do leste europeu, eles faziam parte da União Soviética. Então, de repente, durante esse período, esses avanços que a gente veio falando, né, as melhoras nas condições de vida, melhora aí nos serviços de saúde, não aconteceu no mesmo ritmo no leste europeu do que é o ritmo que estava acontecendo na porção oeste. Então, isso pode ser, por exemplo, um dos motivos para a gente observar essa separação muito nítida, né? Porque aqui, por exemplo, aqui a gente tem a Rússia, ó, então a expectativa de vida na Rússia é menos de 73 anos, né? E outros países aqui, a Ucrânia, a Polônia, então, essa região aqui do leste as pessoas vivem menos. Aí, quando a gente caminha para o oeste, vem Portugal, Espanha, Alemanha, França, o Reino Unido, a gente já tem uma expectativa maior. É interessante, assim, porque fica muito visível essa divisão, tá? Mas é importante também, para título de comparativo para vocês,
Mesmo aqui, essa galera que está com as cores mais claras, é uma expectativa de vida alta, porque o Brasil está mais ou menos, a expectativa de vida do brasileiro está entre 75 e 76 anos, tá? Então, ainda assim, né, parece ser menos, mas não, é uma média relativamente alta também, tá? Bom, agora vamos para os problemas mesmo, os problemões que o Estado tem que resolver quando ele nota que está acontecendo isso com a sua população, né? Que a gente está ficando com menos pessoas jovens e mais pessoas idosas. Bom, a Europa, ela tem um fator ali que ainda está conseguindo evitar que exista um colapso socioeconômico nos seus países. E a questão da entrada dos imigrantes, tá? E aí também é uma questão muito contraditória. O que acontece? Se eu tenho menos jovens na população, do ponto de vista econômico, isso é um problema, porque está faltando, então, mão de obra. Então, se eu tenho poucos jovens, eu não contenho todo mundo que eu preciso para manter as atividades econômicas funcionando. E isso é um problemão. Ao mesmo tempo que eu tenho pouca gente trabalhando, eu vejo o número de aposentados aumentando cada vez mais. E é muito importante, assim, dizer para vocês o seguinte, quem garante o pagamento das aposentadorias das pessoas que estão aposentadas neste momento são justamente as pessoas que estão trabalhando. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma trabalhadora. Todo mês, quando eu vou receber meu salário, tem um valor que é descontado, que vem identificado lá no demonstrativo de pagamento como contribuição previdenciária. Então, todo mês, a Previdência do Brasil desconta um valor X do meu salário e do salário de todos os trabalhadores brasileiros para garantir aí, né, o recolhimento desses recursos. No primeiro momento, eu sempre falo, quando a gente começa a trabalhar, que a gente ainda não entende muitas coisas, né, que a gente ainda está aprendendo, você imagina que aquele dinheiro que você está sendo descontado do seu salário vai ficar guardadinho numa poupança mágica e quando você se aposentar, você vai receber aquele dinheiro que foi descontado por você, né, de você. Mas, na real, não é assim que acontece. O dinheiro que desconta do meu salário, do salário de todo mundo que trabalha hoje, é o dinheiro que vai garantir o pagamento de quem está aposentado hoje. Então, para que eu não tenha um problema, por exemplo, de faltar dinheiro para pagar as aposentadorias, eu tenho que ter um número de pessoas trabalhando que seja suficiente para manter os pagamentos de quem está aposentado, certo? Se eu tenho uma população de aposentados crescendo e uma população de quem trabalha diminuindo, essa conta aí vai dar certo? Nope. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque se eu tenho mais gente para receber e menos gente pagando a Previdência, vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria para todo mundo. Então, a Europa já era para estar com esse problemão nas mãos para resolver, se não fosse a entrada dos imigrantes nos países europeus. Porque, no fim das contas, quem está ocupando essas vagas de trabalho que estão sobrando porque falta gente para trabalhar são os imigrantes. Então, esses mesmos imigrantes que em tantos países existem uma série de leis tentando restringir a entrada deles, são exatamente essas pessoas que não permitiram que o seu sistema de previdência, por exemplo, não tenha colapsado ainda. É bem louco, né? Assim, a gente pensar que as pessoas que eles não querem no seu território são justamente as pessoas que estão garantindo que eles não tenham problemas mais graves. Então, assim, é um problemão para se resolver. E imagina-se também que em coisa de 30 anos, alguns países terão 1/4 da sua população aposentada. Gente, 1/4 da população é muita coisa.
É muita gente, porque os outros três quartos não necessariamente são pessoas que estão no mercado de trabalho, porque a gente vai ter as crianças, né? Os adolescentes. Então, assim, é muita gente. E aí estima-se que os países que vão chegar nessa organização primeiro são a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Áustria, a Itália, a Espanha, entre outros, tá? E aí, como resolver, então, este problema, essa bomba relógio que é esse desequilíbrio aí entre população mais jovem e a população idosa que se aposenta? Alguns países vêm promovendo uma série de ações para tentar estimular que as pessoas tenham filhos, tá? Aí a gente vai fazer aqui, vai pensar na Alemanha, nas políticas que a Alemanha tem implementado para promover esse incentivo de reprodução. Alguns países estão copiando aí as suas políticas, outros estão ali tentando adaptar para a sua realidade, mas existe sim um movimento entre os países que notam esse crescimento vegetativo negativo, tá? Então, a Alemanha, ela começou a tomar algumas ações, como, por exemplo, a questão da licença maternidade. Vocês sabem quantos meses uma mulher que acabou de ter de bebê aqui no Brasil pode ficar de licença maternidade? Não sei. Acho que de 9 meses ou até 1 ano. Eu acho que é muito menos. Eu acho que é tipo 6 meses, os 6 meses, porque a criança vai nascer, a criança não é independente. A criança não, depende da mãe. O marido, para fazer algumas coisas. Marido não. A mulher do meu primo teve uma filha e 3 meses depois ela voltou a dar aula. Ela teve que voltar a dar aula. Sim, mas eu acho que ela pode voltar, mas eu acho que o certo eu acho que é 1 ano ou até 9 meses, porque, por exemplo, uma criança que tem 3 meses, ela ainda, sabe, não depende da mãe para dar mamar, trocar fralda. Precisa de alimentação e tal. Mas mesmo assim, agora, tipo, trocar fralda, essas coisas, porque... tipo, o pai consegue tudo, mas agora, mais essa parte, assim. Muda de emprego para emprego, porque tem uma outra, a namorada do meu outro primo também, ela teve filho, só que ela só foi trabalhar depois de 6 meses. Então, vou informá-los, né? Aqui no Brasil, existem 2 legislações. Uma que se aplica à iniciativa privada. Então, quem trabalha em empresas privadas, né, no setor privado, tem direito a 4 meses de licença maternidade. Então, depois que o bebê nasce, a mãe pode ficar 4 meses com ele e depois tem que voltar a trabalhar. No serviço público, ou seja, né, para quem trabalha para o Estado, ou trabalha para o governo federal, ou para a prefeitura, tem direito a 6 meses de licença maternidade. Então, a criança nasce, a mãe fica 6 meses com o bebê e volta para o trabalho. Então, assim, né, até seguindo aí os argumentos do José Miguel, se a gente for ver, o tempo é muito pouco, né? Justamente porque a criança ainda depende da mãe. Mas a legislação brasileira garante apenas esse tempo de licença maternidade. O que o governo da Alemanha está fazendo, então, para fazer com que as mães decidam por ter mais filhos? José Miguel, você quer falar ou eu posso explicar primeiro? Dona, aí eu concordo com vocês, 6 meses eu acho que é um tempo bom, porque a criança já está tendo um desenvolvimento maior, começando a introduzir outros tipos de alimentação e tal. 6 meses eu acho que é bom, porque eu falei 3 meses, eu acho que é muito pouco. José Miguel, você falou no primeiro momento 9 meses, 1 ano. Então, mas o que não eu só estou informando os tempos. Particularmente, eu acho que é muito pouco tempo para alguém ficar com uma criança que ainda é dependente, né, da mãe. Mas, enfim, como eu disse, é a realidade da legislação brasileira. Agora a gente vai ver o que a Alemanha está oferecendo para que as famílias lá tenham bebês. Luísa, pode falar antes de eu explicar a Alemanha. Então, professora, você falou da questão privada e da questão pública, que muda o tempo. Então, justamente, as esposas dos meus primos, uma é professora de escola privada e a outra é professora de escola pública. Professora de matemática e a outra é professora de português, se eu não me engano. Uhum.
E uma voltou com 6 meses, depois de ter tido filho, voltou com 6 meses, e outra de 3 meses depois. Então você viu os dois exemplos, né? Uhum. Gabriele, pode falar. Pelo que eu me lembro, uma mãe aqui no Brasil tem que ficar com o filho até ele parar de amamentar. Então, na verdade, é assim, é o contrário. Incentiva-se que a mãe amamente, né, o filho até os 6 meses, única e exclusivamente. No caso da mulher que tem que voltar após os 4 meses de licença, tem um período no qual ela pode sair. Eu não sei exatamente a proporção do tempo, gente, eu não sei quanto tempo antes, mas tem um horário que é garantido para amamentação. Então, a mulher pode sair mais cedo do serviço para ir para casa alimentar o bebê, ou também existe a possibilidade do bebê dela ser levado ao local de trabalho para que ela pare o momento e amamente seu bebê. Vamos pensar um pouquinho na lógica aqui, esse negócio de ficar levando o bebê no local de trabalho é mais difícil. Então, geralmente, as mães acabam saindo um pouco mais cedo e vão para casa. Então, assim, a legislação, né, a lei trabalhista no Brasil só garante esse período. Aí, em contrapartida, a gente tem toda a campanha incentivando a amamentação. Na verdade, não é um mínimo 6 meses, né? E aí, só a partir de 6 meses, começar a oferecer outros alimentos para a criança, mas que a mãe amamente a criança por o quanto tempo ela puder amamentar, né? Mas aí tem um conflito, né, do que seria o ideal para a saúde da criança com aquilo que a legislação trabalhista prevê, tá? Então, o Brasil tem as suas peculiaridades, né, algumas coisas que ficam mais difíceis para a gente compreender como que funciona. Mas aí, falamos aí um pouco da situação do Brasil para que vocês tenham ideia do que a Alemanha tem oferecido para que as pessoas tenham filhos por lá. Então, a primeira estratégia foi aumentar o prazo de licença maternidade para até 3 anos após o nascimento do bebê, sem corte de salário. Então, o que isso significa? A mãe, ao invés de deixar o bebê com 4 meses, com 6 meses para voltar a trabalhar, ela pode ficar com o seu filho até os 3 anos de idade. E só aí voltar a trabalhar. E durante esse tempo todo, ela vai continuar recebendo o salário dela, porque ela está de licença. Certo? Além de estender tanto tempo a licença maternidade, existem outros benefícios complementares, né? Como a garantia de vaga no berçário ou numa creche para deixar o seu bebê quando chegar o momento de você voltar a trabalhar. Existem aí incentivos financeiros, então alguns abonos em dinheiro para ajudar realmente na manutenção aí, né, daquilo que é necessário para a existência de um bebê. Então, realmente, é dinheiro para comprar leite, para comprar fralda, para garantir acesso ao serviço de saúde. Então, existe um incentivo em dinheiro para que as pessoas possam, né, ter filhos. Uma garantia aí de assistência médica necessária para atender as necessidades da criança e culminando aí numa redução de impostos. Então, as famílias, mulheres ou casais que querem aí ter filhos têm essa série de vantagens, né, de incentivos para que eles decidam por ter um bebê, tá? Então, a Alemanha tem oferecido tudo isso. Existem outros países da Europa que oferecem alguns desses benefícios também para incentivar as pessoas a terem filhos. Eu já tinha comentado, acho que num outro momento aqui, há alguns anos, a França também estava passando por essa situação, também implementou uma política de incentivo, garantindo ali um valor, né, uma assistência financeira por 2 anos, se não estou enganada, né, para poder manter aí as despesas com o bebê. Então, gente, acho que por aí, pelos benefícios, né, pelos incentivos que esses governos estão oferecendo às pessoas para que elas tenham filhos, dá para a gente ter uma ideia do quão importante incentivar a reprodução, né, o crescimento natural das suas populações. É quase um pedido desesperado de, por favor, tenham filhos, né, porque tantos benefícios, tantas garantias para convencer as pessoas a terem filhos,
é bem, assim, interessante a gente observar, né? Então, essas foram aí, são as políticas de incentivo, e aí, dando um pequeno spoiler da China, existem, também estão existindo, vão existir aí algumas políticas de incentivo no chinês também, mas a gente só vai falar de China quando estivermos falando da Ásia, tá? Até aqui tudo bem, então, sobre a questão do incentivo a ter bebês ou não? Tudo Sim, tranquilo? professora, por enquanto tudo certo. Então, ó, para a gente finalizar, aí a gente vai falar a respeito aí da questão da migração, né? E aí a gente separa, né, para a gente falar um pouquinho da Europa, a gente vai separar em duas situações. As migrações internas ou intracontinentais e a imigração, né, que são aí as pessoas que estão vindo de fora da Europa. Então, olha só, depois, no final da Segunda Guerra, né, logo após o fim da Segunda Guerra, os países passaram por um processo de recuperação econômica, né? Principalmente os países que estavam diretamente envolvidos na disputa da Segunda Guerra. Consequentemente, né, como consequência aí dessa recuperação econômica, notou-se que existia um fluxo migratório intracontinental, ou seja, dentro do continente europeu, notava-se que as pessoas estavam saindo de determinados países em direção à França, ao Reino Unido, à Alemanha e à Itália, que foram os países que estavam passando por esse processo de recuperação econômica. Por quê? Porque nesses 4 países existia uma maior oferta de emprego nesse período. Enquanto em outras localidades, como em Portugal, na Espanha, na Grécia e na Turquia, faltava emprego e sobrava gente para trabalhar. Então, as pessoas começaram a migrar em direção a esses países, porque se resolviam 2 problemas, né? O meu problema de estar desempregado e precisar trabalhar, e o problema daquele lugar que eu precisava da mão de obra e não a tinha. Então, pós-Segunda Guerra, a gente começa a enxergar esses movimentos em direção a países ali que estavam num momento econômico diferente, onde as pessoas poderiam conseguir trabalho, tá? Num segundo momento, quando a gente já dá um salto aí histórico um pouquinho maior, então, lá no início da década de 90, com o fim, né, da União Soviética, com a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo, a gente também começa a observar uma movimentação entre os países do leste europeu, né, então, de países que faziam parte da União Soviética, pessoas estavam deixando esses países em direção a outros países da Europa que poderiam ali oferecer melhores condições de vida para essas pessoas. Então, os países como Polônia, a Hungria, a Albânia, a Romênia, entre outros, começaram aí a ver as suas populações deixarem os seus territórios em direção a outros, para justamente promover essa busca por melhores condições de vida. Os albaneses, em especial, foram muito, né, teve um fluxo muito grande em direção à Itália. E esses imigrantes, em sua maioria, são imigrantes ilegais, tá? Então, eles não tinham autorização para ir morar em outros países, que não no caso dos albaneses, eles não tinham autorização para morar na Itália. E quando começou a notar-se essa intensificação desse fluxo migratório, a Itália, então, começou a adotar políticas mais severas e mais restritivas em relação à entrada de imigrantes no seu território, tá? Então, primeiro a gente pensa aí nesses movimentos entre os países da própria Europa. No segundo momento, a gente passa a falar das imigrações das migrações de pessoas dos outros continentes em direção à Europa. Então, os fluxos em especial, né, que saem da África, da Ásia e da América Latina, né, em direção a países da Europa.
sempre lembrando que a maior parte desses imigrantes são imigrantes legais. Então, assim, por exemplo, os da América Latina, eles costumam entrar no continente europeu com visto de turista. Então, eles entram no país como um turista, só que na data deles voltarem para casa, eles não voltam, eles ficam por lá ilegalmente, tá? Em relação aos imigrantes que saem da África, a gente comentou nas primeiras aulas sobre o Estreito de Gibraltar, né? Que é a menor distância entre a Europa e o continente africano. Então, existe uma travessia ali intensa, né? É uma das rotas de migração. Também existe a travessia do Mar Mediterrâneo, onde as pessoas que saem do continente africano também acabam acessando a Europa pela Grécia, por exemplo. Então, assim, existem rotas de onde que as pessoas procuram para poder acessar a Europa. E aí, o que acontece? A pessoa conseguiu entrar, beleza. Só que, como eu disse, muitas vezes elas estão ali de maneira ilegal. E existe uma resistência por parte da população em receber essas pessoas ali. Veja, agora há pouco eu falei para vocês que a Europa só não está com um problema maior da questão aí da manutenção dos aposentados, graças ao trabalho da mão de obra imigrante. Mas, mesmo assim, existem países onde a restrição, né, a entrada dessa população vinda de outros países, principalmente de países de fora da Europa, é muito intensa. Eles são muito contra a chegada desses imigrantes. Tanto é que isso gerou a crise, né, essa ideia da política imigratória dentro da União Europeia, acabou culminando na saída do Reino Unido do bloco econômico, né? A gente ainda vai estudar a União Europeia, e na real, o que aconteceu foi isso, que eles acabaram deixando de lado, né? O Reino Unido preferiu ficar de fora do acordo econômico que facilita um monte de coisas ali dentro da União Europeia, do que ter que aceitar receber imigrantes no seu território. Então, essa questão a política imigratória é uma política muito conturbada na Europa, tá? E, na verdade, tem muita gente que responsabiliza, né, a presença dos imigrantes como sendo a causa do desemprego em alguns países europeus. Na real, isso é um pouco estranho, porque a gente está falando aqui da questão da falta de mão de obra, e também existe uma coisa que é muito característica, os imigrantes costumam fazer o trabalho que os europeus não querem fazer. Então, trabalhos braçais, trabalhar nos serviços de limpeza, trabalhar em cozinha, né, em atendimento dessa maneira. Então, são trabalhos que geralmente o europeu não quer fazer. Então, quem acaba assumindo esses postos de trabalho são os imigrantes. Então, de novo, uma contradição aí dentro do que se coloca, né? E aí, junto com esse mal-estar, né, com essa vontade de não ter imigrante dentro do seu território, a gente tem os problemas aí que surgem, né, como o preconceito contra as pessoas que estão ali como imigrantes, a ideia de segregar, de separar mesmo quem é imigrante do restante da população daquele lugar, o racismo e a xenofobia, né, pessoal? A gente já viu várias vezes casos de racismo e de xenofobia em país europeu. Para dar um exemplo mais popular, assim, a gente já viu isso acontecer em jogos da Liga Europeia, né, da torcida se referir a determinados jogadores de maneira racista e de maneira xenofóbica. Então, existe uma aversão à presença dos imigrantes no território europeu. E isso gerou nos últimos anos, aí, nos últimos 3, 4 anos, uma crise política importante, só que, eu volto a falar, são os imigrantes que estão ainda dando alguma estrutura para as questões socioeconômicas da Europa. Então, enquanto eles não conseguirem convencer as pessoas de, por favor, tenham mais filhos, eles dependem da mão de obra dos imigrantes para manter sua economia funcionando.
Ou seja, né, assim, é contraditório, né? Não tem outro nome, é contraditório. Eu não te quero aqui, imigrante, porém eu preciso de você trabalhando porque eu não tenho mão de obra suficiente para atender as minhas demandas econômicas. Então, é um problemão também dentro da Europa. Então, assim, é até interessante a gente falar de problemões, né, problemas na Europa, porque existe no imaginário coletivo de que a Europa é um lugar maravilhoso, sem problema nenhum, né, e não é verdade, né, problema tem em todo lugar do mundo. E aí, aqui, gente, também a título de ilustração, olha, mesmo com toda essa questão em relação à presença dos imigrantes, em 2017 a gente tem esses dados aqui, né, a quantidade de estrangeiros por país. Então, veja só, tem muitos países com muitos imigrantes, né, com muita gente que veio de fora, que estão ali, né, dentro desses territórios e garantindo a manutenção aí da economia europeia, né? Então, é bem interessante a gente pensar. Vocês podem observar, olha, a Espanha, a França, Portugal está um pouquinho menos, a Alemanha, o Reino Unido, ó, todo esse lugar. O Reino Unido é muito interessante, porque ele foi o primeiro a querer pular fora por conta de política imigratória, e olha quantos imigrantes eles têm dentro do seu território, né? Então, é um tanto quanto contraditório tudo isso. Gente, eu sei que eu falei muito, mas tem alguma dúvida, alguma coisa que possa ter ficado, que vocês gostariam de perguntar? Não, professora, só se esse é o material que você já tinha disponibilizado para a gente naquelas primeiras aulas, a gente ainda está nos mesmos livros? É o mesmo material ainda, Luísa, como eu falei no início, a gente teve a interrupção do bimestre, né, então não consegui terminar. Então, esse texto, ele está lá no Google Sala de Aula também, tá bom? Então, tá bom, professora. Então, gente, eu vou interromper aqui a apresentação e a gravação e fazer, né, já que vocês não têm mais dúvidas, eu vou fazer a chamada, tá bom? Interromper. Ok. E